Sejam bem-vindos a mais um Pode Isso, Doutoras. Aqui a gente fala de vida, de direito, do jeito descomplicado. E a gente fala também de corpo, de saúde, né? E hoje a gente está recebendo a doutora Thaís Ferro. Vou falar aqui o currículo dela, vou ter que ler porque é bem extenso. Ela é graduada na Universidade Estadual de Ciências Médicas, a Uncisal, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, especialização em nutrologia pela Abram, pós-graduação em patologia do trato vaginal inferior, especialização em ginecologia regenerativa funcional e estética. Esqueci alguma coisa, doutora? Endocrinoginecologia. Obrigada pela presença, é um prazer. O prazer é todo meu, é muito legal ter essa mistura do direito com a medicina, até porque eu vou aprender bastante, né, sobre todos os pormenores jurídicos de determinadas patologias e até funções femininas que elas possam ter direito. Isso. Doutora, a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre endometriose, que é uma doença, né, que atinge muitas mulheres. E muitas vezes as mulheres elas não conseguem perceber por conta do fluxo, né? Muitas vezes o fluxo é aumentado, muitas vezes elas têm uma procura pouca pelo ginecologista, às vezes também não têm acesso à saúde para que ela possa diagnosticar de forma mais rápida. Existe uma prevenção para a endometriose? As mulheres elas podem ter uma prevenção para que não tenha essa doença ou não? Não existe prevenção. Na verdade, a endometriose ela é uma incógnita, porque a gente não sabe a fisiopatologia da endometriose. A teoria que mais se adapta, que é mais, vamos dizer, que dá mais substância para um negócio, é a menstruação retrógrada, que do próprio útero volta pelas trompas e é disseminado por todo o abdômen. Então, como a gente não sabe a fisiopatologia, a gente não tem como fazer prevenção. E se for essa teoria que é a mais, vamos dizer, a mais entendida e a mais respeitada, não tem como você impedir, você não vai obstruir as trompas. Então, não teria uma prevenção. Nós temos controle. Existiu, depois que uma artista publicou que ia ser operada, que ia ter a cura da endometriose, existiu uma demanda gigantesca para cirurgia e todo médico que é especialista, que entende sobre saúde feminina, sobre ginecologia, ele sabe que não existe essa cura, mesmo você fazendo a cirurgia. A cirurgia ela só deve ser indicada quando a paciente não consegue engravidar e que você vai tirar os maiores focos de endometriose, normalmente os focos que se situam no ovário e nas trompas, para tentar uma gestação. E também quando essa endometriose ela acaba com a função de órgãos pélvicos, como bexiga, ureter, se ele está tendo algum prejuízo, e até intestino. Então, se está causando algum prejuízo pélvico, aí sim a cirurgia de endometriose é bem indicada. O tratamento seria amenorreia. O tratamento que se aplica para a endometriose é você simplesmente não menstruar. E é o que acontece. As mulheres que retiram o útero, achando que vão ficar bem, elas vão ter novos quadros de dor, porque os focos de endometriose podem permanecer. Inclusive imperceptíveis, porque quando você passa a visualização por videoesteroscopia, por videocirurgia, os focos eles podem não ser visualizados. Então, pode ter focos e que você não sabe que está lá, mas ele está aí. Toda vez que você ovular, mesmo tirando o útero, você vai ter dor. E como ela costuma se manifestar? Com dor, muita dor. A endometriose ela não costuma aumentar o volume sanguíneo. As mulheres confundem muito isso. Isso não tem a ver com vamos dizer, a proliferação endometrial. A endometriose ela tem a ver com estrogênio. Quando você tem um estímulo estrogênico, você vai ter uma dor, para determinadas mulheres, insuportável. E essa dificuldade do diagnóstico se dá por quê? Então, o diagnóstico, ele ao mesmo tempo é fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Na pelve tem muitos órgãos. Até você não evacuar, você pode ter dor pélvica. Aí as mulheres acham que
que seria endometriose, mas não necessariamente. Tem muitos órgãos ali que podem causar dor. Até a própria intolerância alimentar ao glúten, à lactose, isso pode causar aumento dos gases na região e você tem dor. E quando você vai menstruar, isso também se exacerba. Então, é muito confundido. Uma das perguntas que a gente faz muito no consultório e que a mulher precisa, quando você for achar que está com endometriose, você precisa perceber os seus sinais e sintomas. E a mulher, ela precisa observar para quando for para o médico dizer, ó, a minha dor é do primeiro dia até o último da menstruação. Aí a gente vai acreditar que possa ser a causa da endometriose. Existe uma faixa etária para que é maior, onde acontecem esses casos. E outra coisa também a endometriose, ela causa infertilidade. E como se prevenir para que não cause infertilidade na mulher ou não tem como prevenir? Não tem como. Não tem prevenção da infertilidade, porque a gente, é o que eu falei, a teoria mais aceitável é da menstruação retrógrada. Então, o sangue vai voltar do útero e vai ser espalhado com focos de endométrio para qualquer lugar. O meu marido, ele faz cirurgia gastrointestinal, ele tem uma paciente que tem um foco no fígado, que é raríssimo, porque é bem alto, mas tem um foco hepático. E ele pode ficar disseminado em qualquer dos lados. Então, você não tem como prever, como prevenir esse foco no abdômen. Agora, não tem faixa etária também. É bem diferente a faixa etária. Ela pode ser da mais nova para até você menstruar. Você pode ter focos de endometriose e pode ter sintomas. Então, enquanto iniciar a vida menstrual da mulher até a menopausa pode... Exatamente. Até a menopausa. Aí você diz, quando eu estou na menopausa eu tenho... Não, aí na menopausa acaba porque você não tem um estímulo estrogênico. E o tratamento, você falou que seria, no caso, um dos tratamentos, parar de menstruar. Isso, parar de menstruar com medicação. Normalmente com um hormônio. O DIU não vai fazer diferença porque a paciente vai continuar ovulando e o período... O DIU tem estudos que mostram que os 3 primeiros meses do DIU é ano ovulatório. Aí você pode achar que você está curada porque está com o DIU, mas depois dos três primeiros meses de uso do DIU, você pode voltar a ovular. Você volta a ovular. E qual é o exame que é feito para que possa verificar se a pessoa tem endometriose? Hoje a gente tem vários exames, a ressonância, tem a ultrassom para endometriose. Então, mas você pode ter microfocos que não vão ser visualizados. Você falou da artista, acho que foi a Anitta, né? Foi, exatamente. Teve mesma. polêmica. Aquelas que passou por diversos profissionais e teve uma dificuldade enorme de ser diagnosticado. Tipo, ela não sabia o que era. Uhum. Ela falou de que acho que tinha candidíase de repetição, ela sentia muitas dores, até no ato sexual. Esse é uma das características ou não? De jeito nenhum. A candidíase de repetição, ela é multifatorial. É um outro das doenças, das patologias femininas, que é de muito difícil tratamento. Assim como da endometriose, que o diagnóstico ele é meio obscuro, a candidíase também, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A candidíase, o fator da cândida é a flora vaginal alterada. E isso pode se alterar coisas, né? Desde o psiquiátrico, psicológico da paciente, desde o que você come, passando por todos a sua vida sexual. Então, vários fatores podem levar à candidíase, mas a endometriose não tem relação com isso. E essa dificuldade do diagnóstico é exatamente por não ter um foco, um ponto principal de partida, vamos dizer. E por ser difícil, não é difícil e ao mesmo tempo é fácil, porque se a mulher observar o seu ciclo menstrual, ela vai chegar, olha, a minha dor é tal dia. Sim. Se é uma dor antes da menstruação, não é endometriose. Mas se é uma dor que vai do primeiro dia até o último, é endometriose. Entendi. Até que se prove o contrário. A esterectomia total, ela resolve o problema da endometriose? De jeito nenhum. Foi o que todo mundo acha que vai resolver. Entenda, o endométrio é a camada do útero. Tipo, você vai tirar ela, beleza? Você pode não fazer novos focos, mas os focos que já estão disseminados no seu abdômen, eles vão permanecer. E é o que eu falei, pode ter microfocos, focos que não são visualizados pelos exames e nem muito menos quando a gente abre a cavidade abdominal da paciente, que seja por vídeo ou laparotomia.
Então, você pode passar focos despercebidos e a dor vai continuar. É muito comum as mulheres tirarem o útero e dizer, agora eu continuo com a mesma dor. Claro, o foco está lá. Eu fiz a esterectomia com 38 anos. E eu tinha muitas dores, né? Eu tive, foi visto no exame que eu tinha um mioma e eu também tinha endometriose. E quando eu tirei, eu fiz a esterectomia total, eu vou lhe ser sincera, quando eu saí da sala de cirurgia, eu saí muito aliviada. No outro dia, eu já estava me sentindo muito bem. Porque eu achei Era que... psicológico. Porque assim, eu passava praticamente 15 dias menstruada. Mas era pelo mioma, não pela endometriose. Assim, além de passar antes de menstruar, acho que uma semana antes, eu já começava a sentir muitas dores. Dores nas pernas, dores... Isso é a TPM. Eram muitas dores, humor assim... TPM. Aí quando fez a esterectomia total, eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí... que eu vou perguntar à senhora. Aí veio um outro problema. A você. Aí veio um outro problema que ainda para mim está vindo de forma leve, né? Tinha 38 anos, eu tô próximo dos 42, mas comecei a perceber que eu comecei a ter infecção urinária. De repetição. E é uma infecção urinária que eu não sinto dor. Antes, quando eu tinha o útero, eu tinha os sintomas que me prevenia. Eu tinha as dores, né, da infecção urinária, eu tinha muito raramente. Mas depois que eu tirei o útero, eu passei a ter infecção urinária de repetição. E eu tenho que ficar sempre atenta, porque ela é muito silenciosa. E isso pode causar, essa infecção urinária silenciosa, pode causar outras doenças, podem... Vocês não têm noção de como as mulheres chegam no nosso consultório. Tira esse útero, porque o que dissemina no leigo é que o útero, ele só serve para gestar. Isso, é verdade. Mas não é bem isso. O útero serve para disseminar hormônios junto porque pelo orifício cervical você vai ter uma flora vaginal interessante, a disseminação hormonal de todo o contexto. Imagina você tirar um órgão que ele é parte daquela flora. Porque a gente tem boa lubrificação, a maior parte da lubrificação ela também vem do útero. Então, você retira aquilo. E outra, o útero, ele é um órgão pélvico que ele ancora os órgãos. Isso. Mesmo a gente opera, a gente reconstrói os ligamentos, só que imagina, ele vai esgaçar com o tempo, que é uma coisa que você vai fazer diferente, não é o seu ligamento. O ligamento ele já vai desgastar normalmente pela idade. Imagina você tirar aquele ligamento e depois você sutura ele ali para ficar fixo, mas vai esgaçar. Aí, assim, as minhas pacientes eu só tiro em última instância. O seu caso, o seu sangramento era por causa do mioma. A endometriose ela não vai alterar o seu fluxo menstrual, o seu volume de menstruação. Ela vai alterar, sim, a parte de dor. Aí isso sim pode ter sido ele. Mas o impacto para a mulher a longo prazo, você não sentiu nada. Tem 10 anos... Não, faz 5 anos. 5 anos que você tirou. Mas esse impacto vai ser quando você chegar aos 50, quando você chegar aos 60. O que a gente mais vê, principalmente no interior, que as mulheres têm filhos normais, prolapso de bexiga, entendeu? Prolapso de cúpula vaginal. Porque tudo que você tinha de ancorar, você retirou. E o seu caso, por exemplo, é que toda aquela sua flora vaginal ela foi alterada. A partir dos 35 anos, a gente já tem um déficit hormonal considerado importante, que nem sempre é visualizado com sinais e sintomas pela mulher. Só que ele está lá. E você tirou uma parte de todo o contexto. O suporte, né? O suporte, a lubrificação, boa parte da lubrificação. Isso é verdade, a lubrificação. Então, o epitélio da bexiga, ele é igual ao epitélio vaginal. E eles eram um conjunto que precisa um do outro, Exato, né? Eles trabalham em harmonia, é uma harmonização. Os cirurgiões, eles não entendem, porque a mulher vai com mioma, eles vão e tiram. Hoje, a gente tem meios muito menos invasivos, inclusive. A embolização de miomas é um trabalho muito legal,
que é por uma cânulazinha, você emboliza o vaso que está nutrindo o mioma. Então, ele some o mioma. Não precisando necessariamente tirar. A gente tem medicamentos, a gente tem hoje anticoncepcional, tem o próprio DIU. Tem várias coisas que a gente pode utilizar clinicamente para não trazer prejuízos a longo prazo. Só que, normalmente, a mulher, o ser humano, ele é imediatista. Então, ele quer aquela solução. Mas a gente, como profissional da ginecologia, hoje eu faço uma ginecologia extremamente moderna, que eu estou querendo prevenir o que possa vir no futuro. Então, para mim, o útero ele só é retirado quando esgota todo o meu montante terapêutico. A endometriose hoje também é classificada como uma doença moderna, não é? É uma doença... Não, na verdade, hoje a gente tem mais diagnósticos. Hoje a gente conhece a endometriose. No passado não se conhecia. Hoje a gente tem... É tipo o que hoje está se fazendo do autismo, que diz que boa parte da população hoje é autista. Então, mas é o diagnóstico que está sendo muito precoce, entendeu? Antigamente dizia era doido, era isso. Aí na mulher, porque isso... É a mesma coisa. No caso, esse tratamento, a mulher que é diagnosticada com endometriose, o tratamento, ela consegue na via pública ou só via particular? Na sua vivência diária, você presencia mulheres que têm essa dificuldade de conseguir esse tratamento, acompanhamento pelo sistema do SUS? A saúde hoje está muito difícil pelo SUS. Quem não precisa dele... tem que dar graças a Deus, porque hoje está muito difícil você fazer saúde pública no Brasil. E, assim, os tratamentos hoje que são mais eficazes, mais modernos, são mais caros e não vão ter disponibilidade pelo SUS. Mas, assim, você pode usar na endometriose, por exemplo, um anticoncepcional ininterrupto. Aí no SUS vai ter. Entendeu? Se você se adaptar ao hormônio que tem no SUS, porque o que é que acontece? As mulheres acham, eu não vou usar hormônio, eu não vou isso, porque está na moda, né? Dizer que não vai usar hormônio. Só que a mulher, ela é movida a hormônio. E em algumas situações, a gente precisa utilizá-los. E hoje os hormônios eles estão extremamente modernos. A dose é minúscula e o impacto é muito menor na saúde, nos efeitos colaterais. E também temos uma gama gigantesca de progestágenos combinados que a gente pode estar lançando mão também. Esses hormônios, eles são aplicados de forma injetável, eles são comprimidos, ele é feito lá no consultório. Tem alguma restrição para as mulheres que têm quadro na família de câncer? Porque, inclusive, a minha avó também fez esterectomia total e ela, infelizmente, nós perdemos ela para um câncer. E as minhas tias hoje, elas estão entrando na menopausa. Câncer de quê? De intestino. Não, mas aí não vai ter relação com hormônio. Aí o que acontece? Elas ficam com medo de suplementar com hormônio. E uma está suplementando, aí outras dizem assim, olha, você vai ver, você não pode. Então, eu queria saber o que esses hormônios podem causar, ou qual é a restrição para quem tem quadro de câncer da família, de forma... Hoje a gente está vendo uma disseminação muito grande de informação. Muitos profissionais que não sabem lidar, que não têm uma prática clínica, não são especialistas no assunto, também utilizando hormônios de várias formas. Hoje é bem disseminado isso. Mas o ponto os hormônios eles trazem benefícios e também podem trazer prejuízos. E principalmente em mulheres que são, por exemplo, no caso da sua avó, é câncer de intestino, aí não vai ter relação com nossos hormônios. Mas se fosse câncer de ovário, câncer de mama, aí sim a gente teria um cuidado bem maior para estar utilizando. Não sei se você lembra que na época da pandemia, agora teve um monte de mulher pós-pandemia grávida, porque pararam o anticoncepcional. É verdade. Mas aí eles pararam porque não tem a informação correta, porque foi disseminada uma informação que todos os anticoncepcionais causavam a trombose. E quando você tinha o Covid, que tinha trombose, isso não é real. O estradiol, os estrógenos, eles podem sim predispor às tromboses. Mas o progestágeno, de jeito nenhum. Todos os estudos demonstram isso. E no caso do câncer de mama, a gente precisa saber
nos antigos, nos mais idosos, a gente não tem disponibilidade. Mas hoje as mulheres com câncer de mama, na saúde privada, a gente vai investigar qual é o câncer, se ele é sensível ao hormônio, se ele não é, se é genético, se não é. Então, todos esses fatores eles devem ser levados em consideração. E as formas dos hormônios, a forma de administração não vai mudar. Você pode fazer injetável, pode fazer oral, pode fazer transdérmico, do jeito que a paciente... Eu costumo falar, eu faço muito terapia de reposição hormonal, porque eu sou especialista pelo Sírio-Libanês em endocrinoginecologia. Então, elas vêm muito querendo utilizar... Qual é o melhor? Eu sempre falo, não existe o melhor. O melhor é aquele que você se adapta a ele. Porque... toda medicação que você vai utilizar, eu posso ter efeito colateral, você pode não ter, ela tem, entendeu? Agora, sim, a indicação dele e qual tipo de hormônio, isso vai fazer a diferença. Estava falando com a Érica que ela tem muita gente no Instagram querendo que ela dê opinião sobre determinados casos. E eu tenho muita gente que quer que eu prescreva. Eu não vou prescrever. Porque é uma responsabilidade muito grande você não fazer uma anamnese completa. Individual, né? E você simplesmente prescrever hormônio. Que é o que está acontecendo hoje. Porque tem, inclusive, profissionais de outras áreas que estão até colocando em Planon. Prescrevem anticoncepcional e não sabe... Aí o que eu falo, as pessoas que são especialistas, elas vão saber lidar com os efeitos colaterais. E o que de bom os hormônios, quando bem administrado, ele pode trazer para a mulher? Você não tem noção. A gente costuma falar... A pessoa já querendo. A gente costuma falar que na menopausa, a gente, quando entra no consultório, que vê os nossos pacientes esperando, a gente já diferencia quem usa hormônio e quem não usa. A mulher que não usa hormônio, ela fica sem vida. O cabelo não tem brilho, a pele, ela é diferente... A mulher não tem disposição para atividade física. A mulher é movida a hormônio. Então, se a gente não faz essa reposição de uma forma adequada... E aí também tem a outra. O excesso é prejudicial e a falta também. Então, a gente precisa de alguém que faça essa interação. Porque aí é o ponto-chave. Aí diz, eu vou começar meu tratamento com hormônio. Não dei certo, porque não presta. Não é assim. Todo mundo, tudo existe um período de adaptação. Se aquilo não está funcionando, a gente vai fazer. Tem mulheres que não têm receptor transdérmico para hormônios, para usar na pele, os transdérmicos. A gente tem que mudar a via. Não adianta. A mulher que tem um intestino ruim, ela não vai absorver quase nada. Pode ser qualquer via. Ela não vai ter uma boa metabolização daqueles hormônios. E isso é o individual, isso é o que você vai gerenciar no caso. Prescrever é fácil demais, todo mundo prescreve. Eu vejo cada absurdo no meu consultório, porque o pessoal da nutrologia, o pessoal da endocrinologia, todo mundo prescreve. Agora vamos ver os danos, e principalmente o dano ginecológico. Porque o dano ginecológico, eu falo de vagina, de relação sexual, de saúde ginecológica, de não ter candidíase, não ter infecção urinária de repetição. Por muitos anos, eu tomei anticoncepcional. Eu acho que eu tomei sem parar, acho que durante uns 8 anos. E aí eu parei tem uns 2 anos. Eu senti muita mudança no meu corpo depois que eu parei de tomar anticoncepcional, que para mim foi de forma positiva, de sentir os ciclos do meu corpo, do meu período fértil, da menstruação. Só que uma coisa que eu não tinha antes de tomar essa medicação, quando eu menstruava, agora eu sinto que é muita dor nos seios e muita cólica. Tipo, nos 2 primeiros dias. Exato. Muita cólica. A que se dá? É a idade? Não, de jeito nenhum. É que você cicla. Você vai ter variação hormonal, progestágeno, estrógenos. Então, isso é o ciclo menstrual normal. Aí onde está. Aí os medicamentos e os tratamentos, eles vêm para aí. Tá te incomodando? A gente interrompe. Agora não tá. Você não gostou de sentir, mas aí você também tem que sentir a parte ruim.
Porque a parte ruim é quando você tem a TPM, quando você tem o seio aumentado. A gente tem receptores hormonais na mama. Eu coloquei agora na minha mãe a terapia dela de reposição. Ela disse, ai, Thaís, minha mama está sensível que eu não posso tocar. Claro, porque ela estava sem hormônio e de repente você disponibiliza ele. Então é bom. O que eu É sinto natural. É bom. É natural. Não, que às vezes a gente fica natural. preocupada, porque às vezes, tipo, eu tô para menstruar, por exemplo. 3, 4 dias antes eu sinto muita dor no meu seio Mas e isso é muita natural sensibilidade. mesmo, por causa da variação hormonal. E a mama, ela tem receptores, então você pode sentir ela maior. Eu, por exemplo, eu tenho uma TPM ferrada. Eu fico no mau humor, eu engulo um vivo. Eu não sei como meu marido me aguenta. Mas, tipo, eu já tentei interromper a minha TPM e não me adapto. Eu tentei o anticoncepcional ininterrupto, eu estou agora nos implantes. Aí eu estou me adaptando aos implantes. Mas é porque antes eu não podia, eu não tinha conhecimento do implante, porque eu era mais nova. Quando eu tinha conhecimento do implante, quando os implantes chegaram para melhorar muito a vida das mulheres, eu não podia usar porque eu estava fazendo fertilização in vitro, estava tentando engravidar. E agora que eu estou podendo, assim, ele está sendo uma mão na roda, está falando para o meu personal, meu implante acabou, eu estou sem disposição. Que aí, aonde está? Eu achei, mas na minha adolescência, que eu tenho uma TPM gigantesca, e ainda tenho, né? Mas, tipo, hoje eu consigo controlar com os hormônios. Eu sou totalmente leiga. Esse implante é o quê? É um chip que coloca na pele? Como é feito esse implante? Hoje nós temos implantes hormonais absorvíveis e não absorvíveis. Depende muito da sua situação. Tem o Implanon, que é do mercado comercial, e tem os implantes das farmácias magistrais, que foram teve um boom agora, não sei se você viu, que eles foram tirados do mercado e depois a Anvisa se rendeu e legalizou de novo. Porque é um dos que a gente tem muito bons resultados na endometriose. A mulher, eu acredito que o governo federal... E não é chip, só para te dizer. Não é chip. Todo mundo chama Pensa que é chip. Porque foi o nome popular que as pessoas deram aos implantes hormonais. Eles são uns pelletzinhos, uns tubinhos. Que coloca na pele. Que a gente coloca na pele. Pode ser o implanon no braço e os outros no glúteo. O governo federal, né, ele falta muito para poder atender a dignidade de uma mulher, né? Falta muito. Inclusive tem um programa do governo chamado Dignidade Menstrual, onde a mulher, caso ela tenha necessidade de receber de forma gratuita os absorventes, elas podem se cadastrar através do cadastro único, né? Tem que ser comprovada a renda de R$218, renda per capita pela cada integrante da família. Elas podem se cadastrar e podem para poder receber esse absorvente. Elas se cadastram no cadastro único do CRAS mais próximo, elas podem entrar numa farmácia popular e retirar esses absorventes. Mas elas também, o SUS, né, informa que ela tem direito a esse tratamento da endometriose, que é um tratamento que é de difícil acesso, porque até que a mulher que esteja sentindo dor consiga, pela UBS, que é uma unidade básica de saúde, marcar uma consulta. Primeiro ela vai passar por uma triagem, depois ela marca uma consulta com um clínico, depois ela vai marcar uma consulta lá para daqui a 2 anos para um ginecologista, para depois ela tratar dessa endometriose. Eu queria saber se a endometriose ela pode se transformar num câncer. Não. Se há essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Se há um câncer, é um câncer. A endometriose é um tecido do endométrio natural em outro sítio, em outro lugar do corpo. Não tem nenhum envolvimento com câncer. Assim como os miomas também não. É um nódulo, um nódulo benigno. Câncer é câncer, que é onde está. As características do câncer e as características da endometriose, da miomatose, elas são bem distintas ao nosso ver. Quando você pega um radiologista, quando você pega um ginecologista, que vai visualizar, ele já diz, não, opa, eu estou com o caso de uma prima do meu pai, que ela provavelmente é uma doença avançada, e não conseguiu nem a consulta. Aí eu digo, não, venha para cá que eu te consulto. Consultei, só que eu vou ficar de mão atada, porque eu vou precisar do SUS agora para fazer uma biópsia e saber o que é aquilo.
Que tipo de câncer? Que tipo de câncer. E ela não está conseguindo. Mas é importante que as pessoas saibam que as mulheres que precisam, né, que necessitam de acompanhamento, tanto acompanhamento, tratamento pelo SUS e não consiga, pode procurar via judicial, né, para conseguir. E caso de negligência também, cabe indenização. Também a questão do INSS no pedido do benefício, porque eu acredito que, a depender do grau de gravidade, a gravidade da doença, essa mulher ela não vai conseguir ter a vida normal, habitual para trabalhar. Então, caberia um afastamento, afastamento pelo INSS. Você recebe um número grande de pessoas que precisam de um atestado tipo superior a 30, 90 dias de afastamento do trabalho, por conta que não conseguir fazer as atividades habituais do dia a dia? Então, atualmente, eu não recebo porque hoje eu só faço saúde privada. Então, mas quando eu estava na residência, a gente se deparava muito com situações semelhantes a essa da prima do meu pai. E que a gente precisa, assim, por exemplo, lá eu podia fazer muito bem a cirurgia, fazer a biópsia, etc. e tal. Só que eu conseguiria o acesso. Mas quando você impacta, nesse caso, eu fiz a minha parte, ela é prima do meu pai, eu fiz um auxílio. Né? Não, eu interrompi, mas ela estava com sangramento uterino normal. A mulher com 60 anos, com sangramento uterino normal, você já pensa em coisa ruim. Então, eu fiz a minha parte, mas aí eu vou parar na outra parte. Lá no HU a gente tinha muito. Mas assim, a gente tinha, vamos dizer, a estrutura. E nem sempre tinha, porque tinha época que faltava material e a gente não podia operar. Quem tem essa possibilidade de, um exemplo, ela tem você, que é da família, mas quantas pessoas quem não tem, que vai de médico e de médico, pedindo diagnóstico, sem conseguir diagnóstico, sem conseguir um tratamento devido, está tendo o direito violado. Muito. Então, é pedindo favor, é como se estivesse pedindo favor e as pessoas ainda tratam você mal. Quem está doente tem pressa. Então, se esbarrou em alguma burocracia para fazer algum tipo de tratamento, se foi impedido de fazer algum tipo de consulta, não vamos demorar. Procura diretamente o judiciário. Se não tem condições de contratar um advogado particular, nós temos a Defensoria Pública que pode fazer esse atendimento de forma gratuita. Eles podem procurar o advogado para que ingresse com uma ação, para que essa ação seja, para que o Ministério Público também interfira nesse processo, para que ela tenha o direito ao tratamento, o direito à cura, o direito à saúde, porque quem está doente tem pressa. Então, se você não tem condições de contratar um profissional particular e você está doente, não negligencie a sua cura. Procure um profissional, um advogado particular ou a Defensoria Pública para que seja ingressado uma ação de urgência para que você tenha direito a esse tratamento. A endometriose é silenciosa, como a doutora falou inicialmente. Mas a endometriose, ela é silenciosa e você pode fazer clinicamente o tratamento. Mas o caso dessa paciente que eu estou falando, e que tem muitas outras, eu acho que vocês vão ficar super lotados se todo mundo resolver entrar no Ministério Público, entrar com ação. Porque, assim, é muita gente nessa situação. É um absurdo. Aí onde está? Mas, onde a gente está errando? Tá? Na prevenção? Assim, exatamente, pois é. Porque aí é o ponto-chave, eu acho. Que o governo, como é que chama? Os políticos, o poder público, eles poderiam estar visualizando. Por que não dar uma prevenção mais eficaz, entendeu? Para não chegar nesse ponto. Tem um médico de saúde que ele, inclusive, vai nas escolas apresentar, às vezes vai um dentista lá apresentar aos alunos como é que deve escovar os dentes. Eles levam, inclusive, a aplicação de flu lá para poder informar como é que se aplica o flu, como é que se escova corretamente. Eu acredito que existe uma falta do poder público, né, para poder, e tanto meninos e meninas. A gente foi numa época de 25 anos atrás, onde a gente estudou de uma forma superficial, mas a gente estudou educação sexual. Isso falta.
eu acredito que não é ensinar o seu filho, é dizer assim, olha, a prevenção, você tem que procurar um profissional, um ginecologista, a menina entrou na primeira menstruação, você tem um pediatra até os 17 anos. Meus filhos, eles são tratados com o mesmo pediatra desde que nasceram. Então, a doutora Nádia Leite, ela trata eles desde que eles são pequenininhos. Ela sabe tudo. Então, ela encaminhou ele para fazer uma cirurgia de adenoide. Ela sabe que a minha filha tem uma necessidade, já encaminhou para ginecologista. Então, assim, as pessoas, elas precisam ter um médico para chamar de seu. Para chamar de seu. E a mulher precisa ter uma ginecologista para chamar de sua. Aí, inclusive, ela falou bem assim para minha filha, a Catarina, está com 17 anos. Ela disse, Catarina, a gente daqui a pouco vai se despedir. Então, chegou a hora de você conhecer uma médica que seja íntima, para que ela, junto com você, passe o resto da sua vida doutora ali acompanhando. Então, ela disse isso para minha filha, porque ela disse, olha, meu trabalho vai terminar por aqui. Então, chegou uma hora de você ir procurar... E ela deve fazer a Beatria, né? Porque é depois na adolescência. Na adolescência. E ela disse isso. E assim, eu falei assim, e agora? Aí a Catarina, minha filha, disse, mãe, a gente tem que procurar rápido, urgente. Mas é isso, falta uma educação. Aí é o ponto. Eu acho que falta educação. Porque eu já tive oportunidades na época de faculdade, da gente fazer a visita domiciliar e as pessoas fecharem as portas para a gente não entrar, porque não queria fazer planejamento familiar. A gente estava com anticoncepcional, com a camisinha na bolsa, para fazer isso, visitando nas casas, que o programa de saúde da família, a base é isso. Só que as pessoas não... Tem uma menina que não recebeu. A mãe abriu a porta, esculhambou ela, mas ela não quis sentar para conversar com a gente. E não quis, e já tinha 2 filhos. Uma menina com 18 anos, 17 anos, não lembro. Mas é isso que falta. Existe a falta desse planejamento dentro da escola. E se não tiver um planejamento dentro da escola, e eu acho que também em casa, porque a escola não pode ser responsável sozinha, não. A escola dá uma base diferente, mas a casa, você precisa ter o principal, que é a base educacional em todos os sentidos. Mas isso eu acho que falta muito. Mas também falta os serviços nas unidades. Porque demora muito para você marcar. E hoje as coisas estão muito unificadas. Aí minha mãe disse, nesse caso da prima do meu pai, mas você não pode... Como eu posso? Eu posso pedir favor aos meus colegas que estão no serviço público, mas eles também esbarram no sistema. Antigamente, a gente podia, como médico, colocar uma pessoa para ser atendido com prioridade. Mas hoje a gente não consegue. O próprio médico não consegue colocar. Pelo CORA, né? Tem que passar... Exato, porque senão o dinheiro não volta para aquela instituição para pagar aquela determinada cirurgia, por exemplo. Essa biópsia que eu preciso dessa moça. Se o meu colega fica também, aí você diz, eu conheço todo mundo. Conheço, mas eles também estão impedidos. Eu não faço o SUS, mas eles vão me fazer um favor. Mas eles não conseguem fazer o favor por completo. Porque o sistema não funciona. Não funciona. E a gente não tem capacidade mais de adicionar alguém no sistema. Primeiro que tem que ter a região, tem que ter não sei o quê, tem que entrar no CORA. A minha funcionária na minha casa, eu vejo ela ligar para marcar o cardiologista. Ela é diabética, hipertensa, e para marcar o cardiologista dela é uma coisa. Aí o meu marido vai no posto e consegue, mas está errado também. Deveria ser acesso a todo mundo, porque as pessoas não atendem nenhum telefone. Não e a marcação é só pelo telefone. Agora ela liga, a menina liga que um dia elas atendem. Aí quando atende, e a marcação não é para hoje, só vai ser daqui a 15 dias. Aí a senhora liga. Ela liga. E tem plano de saúde que é do mesmo jeito, viu? Pois é. Tá difícil. Plano de saúde é do mesmo jeito, saúde 4 meses. Tá difícil hoje para você vai marcar lidar. Às vezes, você quer para um determinado profissional, psiquiatra, endocrinologista. Tem algumas especialidades que demora muito pelo plano de saúde. Olha, a gente tem os melhores profissionais do mundo. Porque a Europa toda fala que os melhores médicos do mundo são os brasileiros. Só que o que a gente se esbarra? A gente se esbarra no acesso aos instrumentos, a gente se esbarra na burocracia que a gente tem. A gente tem. É como se os melhores profissionais do mundo tivessem que ir para os Estados Unidos para poder trabalhar de uma forma... como é que eu falo? De uma forma...
eficaz, porque nós temos os melhores médicos. E muitas vezes os instrumentos, né, os acessórios que eles necessitam, a gente tem aqui, mas não pode usar. Porque o sistema é lento, muita gente precisando da demanda, é muita gente porque que não a gente não tem o saúde. básico, a gente não tem saúde, a gente não tem saneamento, a gente não tem educação. Eu tenho várias pacientes que moram fora do país e elas vêm todo ano para fazer. Eu estou com uma paciente nos Estados Unidos agora que ela tem infecção urinária de repetição. Aí ela passou um tempo aqui no Brasil, ficou sem, porque estava usando o que eu estava prescrevendo. Só que aí ela acabou. Ela tá voltando a ter infecção urinária. Aí ela disse, como é que agora aí eu fico de mão atada, porque meu CRM não vale lá. Ela tem que pedir, é tipo um médico da família lá. Aí eu sugira a ela, porque assim, você chegar para o médico e dizer eu quero isso é também diferente. Mas aí sugira a ela um sumário com antibiograma. Aí ela está tentando fazer isso, porque eu prescrevi uns antibióticos que a gente pode utilizar, mas eu preciso ver a bactéria e ver se ela tem resistência àquilo. Entendeu? Aquele antibiótico que ela levou. Porque ela já usou mas aí tem mais 2 ou 3 que ela vai poder usar, mas aí se tiver resistência não vai resolver. E não vai poder dar o suporte. Não vai poder dar o suporte. É isso, né? A endometriose é uma doença silenciosa, porém tem tratamento. A doutora falou que não tem cura, porém tem tratamento. E o melhor tratamento, na verdade, é a prevenção. Então, é um assunto que tem pano para manga, né? Que a gente começou a falar muito aqui. Muito obrigada. A gente vai depois continuar no novo bloco. Se você gostou desse episódio, se você gostou de saber um pouquinho sobre endometriose, se você tem dúvidas, a gente vai colocar o contato da doutora Thaís aqui. Se você quiser marcar uma consulta com ela, você pode também marcar uma consulta. Pode ser online também, doutora? Não, online não. Só presencial. Só presencial. Na ginecologia é impossível você fazer online. Então, principalmente o que eu faço, que é PTGI. Que eu acho maravilhoso. Eu acho que preciso do microscópio. Está com o médico. E eu preciso pegar. É diferente. A tela, ela distorce cor, distorce textura. É bem diferente. Então, a gente vai colocar o contato da doutora. Se você tiver interesse também, pode contatar ela para poder você se cuidar. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e nos acompanhe. É isso. A gente vai falar sobre outros temas no próximo bloco. Fiquem ligadas, viu? Até a próxima. Até já, gente.